está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Vamos declarar novamente tudo que está preparado aqui. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh.
és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia! Não há outro como tu. Aleluia! Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Tudo bem com vocês? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, tudo bem com você? Fala de novo assim, que bom que você está aqui. Aleluia. Com certeza não haveria melhor lugar para estarmos do que aqui, não é verdade? Na presença do Senhor. Você que está em casa também, que bom que você está aí ligado, que bom que você vai se conectar, em nome de Jesus. Pessoal aí de Santa Catarina, que vai entrar agora, né, que daqui um pouco vai assistir, temos aí muitas pessoas que acompanham os cultos, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa invadir aí a casa de vocês, o trabalho de vocês, com a presença dEle, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, que Ele me deu para compartilharmos, está em Tiago 4, versículo 8. Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém? Quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós entramos na presença, eu acredito até que Ele fica esperando que isso aconteça, para que Ele possa se achegar até nós, né? Na presença do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, a paz substitui a ansiedade. A esperança vence o medo. O fardo é trocado por descanso. O coração é renovado. Mas como entrar na presença dEle? Com sinceridade, com arrependimento, com adoração e com fé. Ele está sempre pronto a nos receber. Basta chamarmos o teu nome. Amém? O nome de Jesus. Nós cantamos aqui, né? Jesus, quero declarar seu nome. O seu nome é santo. Nós declaramos aqui, é pregado a palavra do Senhor em cima do nome de Jesus. As palavras são cristocêntricas, não é verdade? Sim ou não? E quando nós estamos angustiados, nós clamamos o nome de Jesus? Clame o nome de Jesus, porque dele é o reino, para ele são todas as coisas, e o Senhor está sempre pronto a nos socorrer, sempre. Eu vi um trecho ontem. Eu sigo aquele pessoal lá do The Chosen, né? Acredito que muitos aqui seguem. E teve um momento lá que ele perguntou, não lembro o nome da mulher, era um nome difícil, que ela caminhava com ele e ela era cega. Acho que vocês devem ter visto esse trecho. E ele perguntou para ela assim: você acha que eu não posso te curar? Aí ela falou: não, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Por que você nunca pediu? Olha só, por que você nunca pediu? E ela pegou e falou assim para ele: Senhor, eu já sou acostumada a não enxergar. Para mim não está fazendo diferença, não me faz falta. O Senhor tem muitas outras pessoas para se importar, para curar. Aí por causa dessa, sabe, essa
esse desapego, crendo, mas entendendo que ela pode ficar para depois. Ele falou: por isso eu vou te curar. Mas eu quero dizer para você, o Senhor, Ele quer nos curar. Ele quer a nossa dependência. Ele quer que nós dependamos dEle, todas as manhãs, toda noite, todo dia. Clame o nome de Jesus. Amém? Ele sabe do que nós precisamos. Todos aqui, todos. Ele sabe do mundo inteiro, porque Ele é onisciente. Mas muitas vezes não recebemos porque nós não pedimos. Olha que coisa, não pedimos. Eu tinha um patrão que ele falava assim: o Senhor tem muitas coisas para se preocupar do que comigo, tem coisas muito mais importantes. Muito pelo contrário, Ele é um Deus de detalhes. Ele é preocupado com cada detalhe da minha e da sua vida. Amém? Curva sua cabeça um pouquinho. Pai querido, eu quero te louvar e te bendizer. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus majestoso, maravilhoso, amoroso. E o Senhor, Pai, em nome de Jesus, tem cuidado dos mínimos detalhes das nossas vidas. Ensina-nos a descansar em Ti e a depender de Ti. Não usar o Seu nome como jargão, não é isso que eu estou falando, mas sim depender do Senhor em amor, entender que o Senhor tem um propósito na vida de cada um aqui, e que esse propósito vai se completar a cada dia, a cada momento, ele vem se completando, e nós te amamos por isso, que o Senhor tem cuidado e continuará cuidando das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Declara: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, aleluia, para dizer que Tu és o Senhor,
os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Canta, igreja. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. tua igreja te A tua adora, Pai. igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Declara a tua igreja. Declara. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Obrigado, papai. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Aleluia. Por toda a minha vida, Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Declara isso aí, vai. Nunca me cansarei e nunca me cansarei. posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova.
tua voz me acalmou. Só Ele dá ordem às estrelas. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro Oh, aleluia! no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Por toda a minha vida, Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Louvamos o Senhor nesta noite, pois Tu és o nosso fôlego. Pois teu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a tua voz me acalmou. mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Só as vozes, vai, só a voz. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças
Amém? Glória a Deus. Maravilha. Vamos nos assentar e vamos continuar adorando ao Senhor com dízimos e as nossas ofertas para a honra e glória do Senhor. Amém? Enquanto vamos entoando mais um cântico, você possa fazer isso com muita alegria, em nome de Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Obrigado, papai. Obrigado que só tu és formoso. Só tu és o tudo em todos. Só tu és o provedor. Só tu és aquele, Pai, que tem cuidado de nós enquanto dormimos. Só tu és o nosso Senhor. Só tu és o nosso Pai. Só tu és melhor do que o ar que respiramos.
Queremos agora, Pai, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor esses dízimos e essas ofertas, papai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esses recursos na vida da nossa igreja. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, todas as famílias que contribuíram e aquelas, Pai querido, que o desejo ardeu de estar contribuindo, porque é para o Teu reino. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem sido fiel conosco, mesmo que muitas vezes não somos contigo, mas o Senhor tem sido conosco, e nós te amamos por isso, Pai. Aproveito agora, Pai, e peço, abre portas de emprego, Pai, para aqueles que precisam levar a dignidade, o sustento para sua casa. E abençoa, Pai, em nome de Jesus, esses recursos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Nós queremos estar orando pelas crianças. Você que está aí com o seu filho, sua filha, em nome de Jesus, põe a mão aí sobre a cabeça dele, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Eu te louvo e te engrandeço. Cada dia que estamos aqui orando por eles, sabendo que no salão social está tendo um culto simultâneo com grande parte dos nossos filhos, e eles estão servindo ao Senhor, estão aprendendo como caminhar na Tua presença. Obrigado, Pai. Cada criança nessa igreja nós colocamos nas Tuas mãos, mais uma vez, livra onde quer que elas estiverem, dá para elas sempre, Pai, experiências contigo, para a honra e glória do Seu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de tê-las na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem que nos visita pela primeira vez hoje, dá um tchauzinho, onde você está aí no banco aí. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus, aqui as irmãzinhas, seja bem-vinda. Amém. Você que a diaconisa vai trazer para você uma lembrança, tá bom? Pode continuar aí com a sua mão levantada. Tem alguém lá no fundo, tem, visitando ou não? Para receber uma lembrancinha? Você que está em casa, em nome de Jesus, que está acessando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo também, em nome de Jesus, tá bom? Deixa aí o seu pedido de oração, deixa aí o seu testemunho, em nome de Jesus. No final desse culto nós estaremos orando para a honra e glória do Teu santo nome, amém? Quero chamar aqui à frente a pastora Rosângela, vai nos trazer a palavra, em nome de Jesus. Vamos colocar as nossas mãos para frente, por favor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela vida da nossa pastora. Cobre ela com Teu sangue, os Teus familiares, cuida dos Teus, papai. Enquanto ela está servindo a Tua obra, o Senhor está cuidando dela e dos dela. Muito obrigado, Pai, pela Tua serva. Eu creio que hoje sairemos daqui transformados pela Tua palavra, Pai. Unge os lábios, os ouvidos, dê para ela, Pai, sabedoria, discernimento, em nome de Jesus. Amém? Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero dar um testemunho antes de ler a palavra do Senhor. Este louvor, escudo, um irmãozinho de Blumenau, cantava muito este cântico. Tocava e entoava ao Senhor este cântico. Ele hoje não está mais em nosso meio. O Senhor já o tomou para si. Obrigada, Rony. Mas ele, um amor muito grande pelo louvor, pela adoração ao Senhor. E ele tinha um testemunho muito impactante. É por isso que eu vou dar o testemunho dele. O Rony começou esse culto aqui falando, né, de cura. E o irmão Valdir, ele teve câncer no estômago. E aí ele foi curado.
Depois de um tempo, ele teve leucemia, esse câncer voltou e ele teve leucemia. E chegou uma fase do tratamento da vida dele, em que, por causa das quimioterapia muito forte, estava atacando, o coração estava enfraquecendo. Então o médico falou, olha, você tem que parar de fazer a quimioterapia. E ele nunca perdeu a fé e a esperança no Senhor. O irmão Valdir sempre foi um exemplo para mim. E eu ia bastante lá visitá-lo, visitar a sua família. E às vezes a mulher dele trabalhando, cuidando das coisas. Ela também é costureira. Ela tem em casa, né, as máquinas de costura. E eu sentava, às vezes eu e uma outra irmã, a gente sentava assim, no quarto, e ali nós ficávamos falando da palavra de Deus. E ele falava assim, pastora, se eu parar a quimioterapia, eu vou morrer de leucemia. E se eu não parar a quimioterapia, eu vou morrer de câncer. Eu tenho que escolher do que eu quero morrer. Eu falei, você escolhe se você quer viver. E sempre uma fé muito viva no Senhor, e sempre orando muito ao Senhor. E ele passou fases muito difíceis, de às vezes não conseguir nem levantar da cama, de estar com o coração muito enfraquecido. Aí acharam um outro meio de tratá-lo, sem aquelas químios injetadas, e o irmão Valdir levantou-se. E ele sempre dava o testemunho da glória de Deus sobre a vida dele. E ele sempre dava o testemunho. Ele falou, pastora, nunca chegou na minha casa e falou para mim que eu ia morrer. Eu falei, claro que não. E eu sempre acreditei na tua cura, na tua restauração. Aí ele já estava numa fase bem, veio a Covid. Amados, ele teve Covid, ele teve tuberculose. E eu falo assim, Valdir, é gato. Quantas vidas você tem? Porque eu via a Covid, falou, pastora, não vem hoje aqui fazer o culto não, porque eu estou com Covid. Ele falou, pastora, estou com tuberculose. E ele era uma pessoa muito alegre, muito cheia de vida. Então, até mesmo o testemunho dele, que era cheio de problemas, ele dava o testemunho dele de uma forma que a igreja chorava e ria com ele. Chorava de alegria de ver o poder de Deus e ria da forma que ele colocava. E aí você perguntou, pastora, mas você falou que ele não está mais em nosso meio. Realmente ele não está mais. Ele era eletricista e ele estava fazendo a parte elétrica de uma casa e ele caiu da escada. E no que ele caiu da escada, ninguém sabe direito, a gente acha que ele bateu a cabeça assim no vaso, porque ele estava dentro do banheiro desta casa, instalando a parte elétrica, e ele teve derrame cerebral, e ali o Valdir se foi. E parece, que coisa, né? Teve câncer de estômago, leucemia, tuberculose, Covid, depois caiu de um tombo. E eu falei, esse é o testemunho? Sim, esse é o testemunho. Sabe por quê, amados? Porque enquanto ele teve fôlego de vida, ele adorou ao Senhor. E a adoração dele, que ele mais cantava ao Senhor, eram os hinos da Voz da Verdade, e inclusive esse aí do escudo. O velório dele, amados, foi a coisa mais maravilhosa, porque só tinha louvor e adoração ao Senhor. E aí pessoas que eles se reuniam para cantar ao Senhor, aquele violão passou de mão em mão, durante o velório dele, na hora do enterro dele, lá no cemitério, os rapazes nem conseguiam colocar o caixão, porque aquilo eu quero louvar, porque esse cântico a gente cantava junto, Chegou o dia que o Senhor levou. De que forma? Levou. Ele também foi sem sofrimento, porque ali, quando ele já caiu, já teve derrame, e ele já teve, né, um AVC, e ele não viu mais nada. E nós sempre
nos lembrávamos dele, né? Continuo lembrando, embora não esteja mais com os irmãos, a esposa firme na presença de Deus, uma mulher de Deus, e para mim ele é um testemunho vivo, apesar de não estar mais conosco, mas por causa da perseverança dele, por causa da adoração que saía dos lábios daquele homem. Ele tinha uma preocupação tão grande de fazer o melhor para o Senhor, que às vezes a gente fazia nossos cultos em Indaial, e ele era nosso ministro de louvor lá, e ele falava: ai pastora, você só não repara que hoje a minha voz não está muito boa, mas ele tinha um vozeirão assim que enchia, né, o templo. Eu falava: para com isso, Valdir, porque você louva com o coração. E nós estamos aqui nesta noite adorando ao Senhor e louvando ao Senhor com todo o nosso coração. Amém, amados? Amém? Então abra a tua Bíblia em João capítulo 20, versículo 21, 22. Às vezes a gente pensa: por que o Senhor não curou ele? Eu já tinha curado ele de tanta coisa, por que o Senhor não curou ele? Né? Curou a alma dele, ele está lá na glória louvando ao Senhor. João 20, 21, 22 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Amém? O tema desta mensagem é: recebam o Espírito Santo. Depois que Jesus ressuscita, ele aparece, nós sabemos, né, da história, ele aparece para Maria Madalena, e ele pede para ela ir lá contar para os discípulos: olha, vai até os irmãos e digam para eles, né, que eu ressuscitei, eu vou subir para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então ela foi e anunciou aos discípulos, viu o Senhor, contou para eles o que Jesus dissera. Eu quero fazer uma pausa aqui. Você e eu, nós já tivemos uma experiência que nós possamos dizer assim, ó: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Quando que a gente vê o Senhor? Claro que nós não vamos vê-lo assim, em carne. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e aí ao soar da trombeta, o nosso nome será chamado, que não será Rosângela, que não será Claudete, porque o Senhor tem nos dado um novo nome, amém? Quem vai subir, diga eu. Amém. Glória a Deus. Mas a gente já tem essa oportunidade de ver o Senhor agora, ver o Senhor no nosso dia a dia. Por que eu comecei dando esse testemunho do irmão Valdir? Eu nem tinha pensado nisso, mas quando eu ouvi o louvor do escudo, eu falei: eu vou dar o testemunho, porque enquanto ele estava aqui, ele via o Senhor e ele adorava o Senhor, e agora ele está vendo o Senhor mais de pertinho. Então quando né, Maria Madalena chega e fala, né, eu vi o Senhor, eu fico imaginando o impacto. Puxa vida, mas nós vimos ele na cruz, a gente viu lá José de Arimateia tirar ele morto. Como assim? Como assim? Ela viu o Senhor, mas ela viu o Senhor e contou para eles o que Jesus falou que era para ela fazer. No capítulo 20 de João, dos versículos 19 a 20, diz assim, ó: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos
ao verem ao Senhor. Antes a gente vê aqui que Maria Madalena viu o Senhor. Agora, os discípulos que estavam ali também viram o Senhor. Aí o que nós vemos aqui nesse texto? As portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo. Dá para a gente só pensar um pouquinho, gente, o que estava acontecendo com eles? Imagina, eles andavam com Jesus assim, e andavam todos tranquilos. O Rony citou aqui o The Chosen, né? A série, a gente vê Jesus andando e os discípulos tranquilos, porque, tipo, né, ninguém vai mexer comigo, a gente está com o homem aqui, a gente está com aquele que cura, a gente está com aquele que liberta, a gente está com aquele que salva. E eles andavam muito tranquilos, muito seguros. Mas aí esse Jesus vai para uma cruz. Aí esse Jesus, meu Pai do céu, vai lá no meio de ladrões. Esse homem tão maravilhoso, digno de ser adorado, ser honrado, ser glorificado, é pendurado, que era uma vergonha isso. E ainda no meio de 2 ladrões. E esses meninos então ficam assustados. E agora? O que nós vamos fazer? E agora? Porque aquilo que eles viam a olho nu, aquilo que era palpável não está mais com eles. E todos do Sinédrio, e os romanos, e todos aqueles que não acreditavam, estavam felizes da vida, vão fazer até um churrasquinho. Esse aí que dava trabalho, já foi. Não vamos ter mais incomodação com eles. Então os discípulos ficam com medo, e eles estão trancados dentro de uma casa. Mas quando Jesus entra naquela casa, tudo muda. Assim como quando Jesus entra na minha vida, tudo muda, assim como quando Jesus entra na sua vida, tudo muda. Quando eu dei o testemunho do irmão Valdir aqui, ele não foi sempre um adorador. Ao contrário, tinha um passado daqueles. Mas quando ele abriu o coração, Jesus entrou na vida dele, ele se tornou um adorador. Então, quando Jesus entra naquela casa, tudo muda, né? Por que muda? Por causa da presença de Jesus. E Jesus entra naquela casa e já entra ali cumprimentando eles com a paz, desejando que a paz esteja com eles. Quando eu me converti ao Senhor, e eu ficava escutando os irmãos, eu vinha cumprimentar, paz do Senhor, graça e paz do Senhor esteja com vocês. Eu achava tão estranho. Eu pensava assim, para que isso, né? Eu vou sincera, eu achava estranho, porque eu não tinha esse hábito, eu não fui ensinada assim. Mas aí eu comecei a associar, porque eu fui ensinada a pedir bênção para a mãe, para o pai, para o vô, para a tia, para a avó. Chegava na casa da avó, não era oi vó não, não é verdade? No meu tempo, viu gente, hoje já mudou um pouquinho. É benção avó, benção avô. E eu tenho uns sobrinhos que até hoje eles chegam e dão bênção. Inclusive 2 deles que são pastores metodistas, o pastor João Modos e o pastor Danilo Modos Figueira, que está aqui em Itamarana. Até na semana passada nós tivemos a reunião distrital de pastores. Ele chegou no meio de todos aqueles pastores, pastor, benção tia. Deus te abençoe. João é desse tamanho de altura, chega no meio de onde tiver, se tiver aqui no meio, fala assim, benção tia. Qual que é a nossa resposta? Deus te abençoe. Aí eu comecei a associar essa questão de a paz esteja convosco, né? Jesus dizendo para eles aqui, a paz, né, esteja com vocês, quando ele se coloca ali no meio deles, e ele diz, a paz esteja convosco, tudo muda, porque tudo aquilo que estava ali perturbando, roubando a paz deles, o medo, trancados, fechados,
Agora Jesus fala paz, se Ele trouxe paz, o medo tem que sair. Você concorda comigo? Se Jesus trouxe paz, aquilo que está trancado, aquilo que está obscuro, tem que sair. Porque onde Jesus entra, o mal tem que sair, não fica no mesmo ambiente. Não tem como, gente. Não tem como. Onde Jesus entra, o mal tem que sair, e sai. Porque Jesus é luz, e luz e trevas não combinam. E aí quando eu comecei a associar isso, a questão da paz, né, com a questão da bênção, Deus te abençoe minha filha, Deus te abençoe meu filho, é a mesma coisa. Nós estamos desejando a bênção, profetizando a bênção, e quando nós nos cumprimentamos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, nós estamos desejando isso para o nosso irmão, para a nossa irmã, para a nossa família. E qual é a resposta da outra pessoa? Paz do Senhor, pastora. Está desejando a paz também. Então a gente dá e a gente recebe dessa paz. Jesus também se revela a eles, como eu acabei de ler na palavra, mostrando as mãos, o lado, e eles então se alegram. Vocês já viram um versículo da Bíblia que diz assim, ó, Deus não é Deus de confusão? Tudo que é confusão não é de Deus não, gente. Agora o que é de Deus testifica como 2 e 2 são 4. 2 e 2 não é 3,8, não é 3,5, é 4. As coisas do Senhor são assim, elas testificam aquilo que está gerando confusão na minha vida, na sua vida. Vamos parar e refletir sobre isso. Não procede de Deus não, porque Deus não é Deus de confusão. E nos versículos que nós lemos, nós vemos primeiramente, né, que Jesus já chega, deseja a paz, se revela e dá uma missão para eles. Falou, ó, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Gente, pensa um pouquinho, se coloque só um pouquinho no lugar daqueles discípulos. Tão trancados, tão com medo, Jesus ainda diz que vai enviar eles. Se vai enviar, vocês vão sair daí. Vocês vão sair desse quartinho que vocês estão escondidos aí. Pode abrir a janela. Pode abrir a porta. Vocês vão sair daí, vocês não vão ficar aí não. Vocês vão sair, vocês vão vencer esse medo que está fazendo com que vocês fiquem trancados aí. Porque assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas como o Senhor é perfeito, eles são capacitados. Ele soprou sobre eles, cadê a figura lá, por favor? Que a comunicação preparou para nós, né? Ele soprou sobre eles e disse-lhes, olha lá o desenho do sopro, ó. Ele soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Amados, vocês que sobem no altar aqui para louvar ao Senhor, vocês não pedem, Espírito Santo, me usa? Pede ou não pede? Você vai resolver um problema na tua empresa, na tua vida, na tua família, você não pede para o Senhor, Espírito Santo, vai à minha frente. Espírito Santo, toma conta dessa situação. A gente sobe aqui para ministrar a vida de vocês. A gente fala, Espírito Santo, revela aquilo que o Senhor quer nos falar. Então o Senhor coloca uma missão nas nossas mãos, mas Ele não deixa assim, de qualquer jeito não. Ele sopra sobre nós. E Ele declara com a boca dele, do Senhor, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele substituiria como companhia dos discípulos, dando-lhes poder necessário para o ministério de que haviam sido incumbidos, a missão, que era uma continuação da missão de Jesus. Vocês já imaginaram, gente, se lá atrás essa missão não continuasse? Eu não estaria aqui, você não estaria aqui.
onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos? Eu estou lendo o livro de Deuteronômio, e lá no capítulo 5, agora não lembro se é o 5 ou 6, Moisés relembrando ali os mandamentos, e ele fala assim: e vocês vão inculcar esses mandamentos nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Não é para ficar trancado com vocês, não. Não é para ter medo de falar, não. É para falar. É para falar. É para inculcar. E sabe, amados, a forma que a gente mais fala é com a nossa própria vida. Esses dias eu já até testemunhei isso aqui. Eu vou na academia assim de vez em quando, viu, gente? Não é assim assiduamente, não. Deveria ser, mas não é, porque tem um dia que eu estou cansada, no outro não deu tempo, no outro não acordei com vontade, entendeu? Estou no altar, como é que eu vou mentir aqui, misericórdia? Aí hoje à tarde as meninas, a Sânia, uma menina que faz faculdade com ela, foi dar uma palestra, elas tinham que fazer isso como uma tarefa da faculdade, sobre o câncer de mama, né, por estarmos aí no mês de outubro, e também depois falou um pouquinho sobre a menopausa. E o nosso grupo de terça-feira à tarde não tem ninguém em menopausa, né, porque já passou tudo. Né, Edna? Já passou tudo da menopausa, né? E aí depois ela falou: olha, eu vou fazer uns exercíciozinhos com vocês, então ergue a mão aqui, faz ali, daí põe a mão no pé lá, daí eu consegui pôr, olha, pastora, dentro. Ela faz academia. Eu falei: tá, de vez em quando. Mas, amados, a gente tem que falar do Senhor. Foi você, Zezé, não vi que você tinha ido lá para trás, ainda falou: já passei da menopausa. A gente tem que falar do Senhor. E a nossa professora do Pilates, ela tem 70 anos. Ela bota nós tudo no chinelo. Meu pai do céu, a mulher senta e levanta como se ela tivesse 10 anos, gente. Eu fico olhando e falo, né? E na quinta-feira, na aula de quinta-feira, ela termina a aula uns 5, 10 minutinhos antes, porque ela fala assim: nós vamos ter um tempo de oração. E aí sempre tem uma mulher lá que faz oração. E esse dia a mulher não foi, quem que ela chamou? Oportunidades. Aí hoje eu fui na academia, viu, gente? Então hoje eu posso falar. E eu estava lá, né, na máquina. 5 quilos, viu? Não é 5 não, mas também não é os 50 que o professor coloca. Ele vai com o ferrinho, eu falo, não. Ele sai, eu subo o ferrinho. E ela passou, e ela falou: tudo bem. E ela é muito comunicativa. Olha, quando tiver alguma coisa de mulheres lá na sua igreja, você me chama, viu? Você me chama que eu quero ir. Falei: já passei a agenda para ela. Amados, porque Deus nos dá a missão para fazer onde nós estamos. E a gente tem que fazer. E quem nos capacita é o Espírito Santo. Não tem que viver trancado, nem com medo, não. Porque o Senhor coloca sobre nós espírito de ousadia. Amém? Então, quando Jesus sopra sobre eles e fala: recebam do Espírito Santo, recebam, porque é vocês que vão continuar essa missão, é vocês que vão levar essa palavra, é vocês que vão continuar fazendo aquilo que eu fiz. E quando Jesus fala assim: vocês farão obras maiores do que eu fiz, amados, não é em questão de briga de poder, é questão que nós somos em mais números de pessoas, há mais missionários aqui, há mais vidas aqui do que apenas Jesus e agora 11 discípulos, porque um já, né? Amados, depois substituiu, nós somos muito mais do que isso. E se cada um de nós levar essa missão, falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Hoje a Edna chegou e falou: pastor, tem uma pessoa que a gente precisa visitar, está precisando de apoio, está precisando, é isso aí. É levar a obra, levar a palavra, levar um abraço, amados.
Eu estive no hospital agora semana passada, ali no hospital evangélico. Eu saí de lá tão triste, de tanta gente doente. Os corredores, tem macas assim, quem vai cantar lá sabe, né? Tem macas dos dois lados, soro aqui, acompanhante do lado, nos corredores do hospital. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E eu fui passando, procurando o quarto que eu estava indo, e eu fui passando e falando, Deus, cura essas pessoas. Restaura a saúde, envia teus anjos, Senhor. Há muita doença, há muita tristeza, há muita família, há muitas famílias destruídas, amados. E Jesus naquele tempo ele via tudo isso, e hoje ele continua vendo, mas ele chega para mim e para você, sopra mesmo na nossa cara bonita e fala, recebam o Espírito Santo, e como o Pai me enviou, eu vos envio, vai. Amém, amados? Amém? Nós temos que nos despertar a isso. Mas eu não tenho nenhum cargo na igreja, para com esse negócio. Né? Jesus chamou para a gente fazer a obra dele, a tempo e a fora de tempo. E aí eu quero passar bem rapidinho com vocês, João 14, eu não vou ler todos os textos, então não precisa projetar, mas João 14, de 15 a 17, quando Jesus fala para os discípulos, né, antes disso aqui, tá? Antes dele soprar sobre eles, antes dele morrer, antes disso tudo aqui, ele diz assim, ó, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Ele colocou, então tá bom. Tá ótimo. Tá? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Quem que viu Jesus? Maria Madalena, por quê? Cria. Quem viu Jesus? Os apóstolos, os discípulos que estavam reunidos com medo, mas estava lá, mas cria. O mundo não pode ver, porque não crê, e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, aleluia, e estará em vós. João 16, né, o versículo aqui é um pouquinho mais longo, mas de 5 até o 11, tem uma parte que ele diz aqui, ó, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, amados, não sei quantos de vocês aqui, às vezes ficam frustrados com a nossa própria casa, com a nossa própria família, que a gente fala que está errado. Não faz assim, está errado. Não vai nesse caminho aqui, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Amém, amados? É esse recado que Jesus disse. É esse recado que Ele deixou para eles. E lá na frente, depois, Ele sopra sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E quantas coisas acontecem na vida e através da vida desses homens, através dos discípulos, das mulheres que se tornaram seguidoras, depois que eles recebem o Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha para Saulo, né, que depois era Paulo, virou Paulo, um homem religioso, mas um homem que perseguia a igreja. E aí, ele tem a visão. E ele vai lá para a casa de Ananias. E lá ele é batizado e recebe o Espírito Santo. Quando Cornélio recebe Pedro na sua casa, e Pedro chega lá meio, o que eu estou fazendo aqui? Eles receberam do Espírito Santo. A vida destes homens foram mudadas, foram transformadas pelo poder do Espírito Santo.
e transformaram vidas. Vidas transformadas geram outras vidas transformadas. Então nós precisamos receber do Espírito Santo, buscar dessa presença, porque eles recebem poder, eles recebem ousadia. Esses homens estavam trancados com medo, agora eles pregam para quem quer ouvir, 3.000 lá numa pancada que se converte, eles vão presos, e aí eles ameaçam, falam, você não pode mais falar desse Jesus aí eles falam, importa a nós obedecer a homem ou a Deus? O que aconteceu? Eles estavam trancados antes, gente. Receberam do Espírito Santo, receberam da ousadia do Senhor, receberam do poder de Deus para enfrentar as dificuldades, e receberam intrepidez, receberam unção de cura. Já foi falado sobre cura aqui hoje. Enfim, tudo muda na vida deles, e tudo muda através da vida deles. Aí eu gostaria de já chamar o Rony, Ministério de Louvor aqui, e fazer algumas perguntas para o Rony nos direcionar aqui em oração. Rony, pode ler aqui, Rony. Aleluia. Antes de eu ler isso aí, hoje uma pessoa ligou para mim e perguntou, graça e paz, quem leva a palavra hoje? O que eu respondi aqui, pastora? O Espírito Santo. Coloquei aqui, o Espírito Santo que vai levar a palavra hoje. Glória a Deus. Temos andado trancado? Temos andado com medo? Jesus está aqui. Ele olha para cada um de nós e diz, recebei o Espírito Santo. Amém? Você toma posse dessa palavra? Você toma posse em nome de Jesus? De tudo isso foi falado? Vamos colocar de pé. Você quer sair daqui diferente do que você entrou? Nós vamos abrir esse altar. Nós vamos entoar um cântico que ele fala, purifica-me, para que sejamos purificados e o Espírito Santo habitar em nós, ele entrar em nós, todos os dias, todo o tempo, que você possa vir para esse altar e falar, eu quero o Espírito Santo de Deus, eu preciso, amém? Vamos fazer isso. Vou abrir aqui, as intercessoras estão aqui, intercessores, você pode, em nome de Jesus, vir aqui entregar a sua vida para o Senhor, e creia que Ele quer fazer morada em nossos corações, em nossa vida, amém? Você crê nisso? Então vem. Purifica-me, santifica-me, minhas mãos, minha boca, meu coração, purifica-me. Purifica-me, purifica-me, santifica-me, santifica-me, feche os seus olhos, minhas mãos, vai falando com o Espírito Santo, em nome de Jesus. meu coração, purifica-me, Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, quero me aproximar, quero me aproximar,
mas a tua santidade me constrange, ó Senhor. Na tua presença quero me prostrar. Estou arrependido, santifica-me, Senhor. Purifica-me. Minhas mãos, minha boca, meu coração, purifica-me. Envia o teu anjo com a brasa do teu altar. Eu quero ser santo na tua presença, quero me prostrar. Coração contrito, vou me estou arrependido, santifica-me, Senhor. Purifica-me, santifica-me. Minhas mãos, minha boca, meu coração, purifica-me. Envia o teu fogo, apura o meu coração. Como o Senhor eu quero ser santo na tua presença, quero me prostrar. Coração contrito, vou me confessar.
Minhas mãos, minha boca, meu coração, purifica-me. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Claro, isso aí, vai. Levanta suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos um pouquinho, por favor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor é quem nos conduz. E nós queremos agora nos entregar nas tuas mãos. Se entregue nas mãos do Espírito Santo. Se entregue. Fala, enche a minha vida, Espírito Santo. Enche, para que não haja espaço para que o pecado possa entrar em minha vida. Enche a minha vida, Senhor, para que eu possa a cada dia ser cheio e mais cheio do Teu Espírito Santo, para que eu possa não falar, mas as pessoas, através das minhas atitudes, elas sabem a quem eu sirvo, que é o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Enche, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela Tua palavra.
Obrigado pela tua presença em nossas vidas, pois a tua presença é o que nos basta. Fala isso para o Espírito Santo: a tua presença é o que nos basta, Senhor. E eu te louvo, porque o Senhor subiu em glória naquele dia, mas o Senhor deixou o Espírito Santo para que pudesse nos consolar, para que pudesse cuidar de nós, Pai. E nós te louvamos para que pudesse agir com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é conosco. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e o Senhor tem cumprido isso todos os dias, e eu te louvo por isso. Nós vamos orar agora pelos irmãos que estão precisando de uma cura, tá bom? Eu quero colocar em nome de Jesus a vida da Thalita Aguiar, tá? Ela está precisando de uma cura do câncer, e nós vamos levantar um clamor pela vida da Thalita, em nome de Jesus. Eu quero colocar em nome de Jesus também a vida aqui da nossa irmã Marcela, que precisa de saúde para suas pernas, que ela tem também uma situação na justiça, que precisa que o Senhor interceda, coloque suas mãos, e que em nome de Jesus, tudo vai ser colocado no prumo, em nome de Jesus. Eu quero colocar também diante do Senhor a vida da Paula, da Cláudia, da Mabile. Eu quero colocar em nome de Jesus a vida, em nome de Jesus, do Fernando, a vida do Juan, a vida do Natan, a vida em nome de Jesus do Ocano, a vida em nome de Jesus da Fran, a vida do Zé Roberto, que ele está agora também no hospital, já teve um procedimento. Aquela semana que nós oramos por ele teve o procedimento na quinta-feira, e ele teve que ser reanimado 2 vezes no choque, mas o Senhor cuidou. Ele está lá vivo, para a honra e glória do Senhor. Amanhã vai se concretizar mais um procedimento. Eu quero colocar também a vida do Essir, que vai fazer uma cirurgia amanhã, e em nome de Jesus, que o Senhor possa estar no controle, e eu creio que Ele estará. Eu quero colocar em nome de Jesus a vida de todos aqueles que estão pedindo agora uma intervenção, uma cura para o Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de todos aqueles pedidos que estão na caixinha de oração. Eu quero colocar em nome de Jesus sobre a vida do Senhor Antônio, o pai do Léo Matiasi. Eu quero colocar todos aqueles que precisam de uma cura. Pai querido, é no teu nome que nós estamos aqui mais uma vez, Pai, pedindo que o Senhor cure, que o Senhor entre com providências. É no nome de Jesus que nós estamos pedindo, e eu creio, meu Pai, que o Senhor estará no controle. Nunca deixou, Pai, nenhum filho seu, Pai, passar por dificuldade, porque o Senhor esteve com eles e estará em todos os momentos, Pai. Eu peço que o Senhor use as mãos dos médicos. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, quem está passando, Senhor, por quimioterapia, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, purificar o sangue, tirar todos os nódulos, em nome de Jesus, Pai, todas as raízes, e eu incluo raiz de amargura nisso também, em nome de Jesus. Vai colocando a tua mão poderosa e tirando agora, Pai, tudo que não vem do Senhor, em nome de Jesus, e que essa palavra que foi ministrada, ela possa entrar em nossos corações, que o teu Espírito Santo possa agir em nossos corações. Peça todo dia para o Senhor: enche-me com teu Espírito, enche-me, porque quando você está cheio do Espírito, você não tem outras coisas para entrar, porque você está cheio do Espírito, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Pai, eu te louvo por esse culto, eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos traz aqui toda terça-feira, toda quarta, todo domingo, Pai, para que possamos receber a tua palavra, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, receber o alimento que nos cura, o alimento, Pai, que nos liberta, o alimento que nos transforma, o alimento, Senhor, que nos renova, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Você crê nisso? Aplauda ao Senhor então, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero passar. Nós temos cantina hoje? Temos uma cantina, você pode estar depois se deliciando lá, tá bom? Em nome de Jesus. E eu quero passar para a pastora, para que ela possa impetrar a bênção. Olha só isso aí, gente, tá? Você pode comer um espetinho lá mais tarde, tá bom? Quero passar para a pastora estar impetrando a bênção em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Recebam
do Espírito Santo de Deus. Recebam renovo, recebam a cura, recebam autoridade, recebam ousadia, recebam do poder do Altíssimo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. Receba em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Dê um abraço gostoso, abençoa seu irmão, sua irmã e declara sobre ele: receba do Espírito Santo de Deus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante